Graça e paz, tudo bem? Vamos de volta aqui para refletirmos sobre a realidade da igreja. Hoje, um vídeo que vai falar sobre o fracasso da igreja, parte 3. Tá? Na parte 1, nós falamos que um dos motivos do fracasso da igreja é a questão da comercialização da fé, dos interesses dos líderes em enriquecer à custa da fé. Isso fez com que a igreja, de certa forma, se perdesse aí ao longo da caminhada. Uma segunda reflexão também nós abordamos sobre a questão doutrinária, a perda, de uma referência sólida das doutrinas da graça, das doutrinas bíblicas, a superficialidade por qual muitas organizações começaram a trabalhar a questão doutrinária, gerou também esse fracasso da igreja. E hoje nós vamos falar de um terceiro motivo relacionado ao fracasso da igreja. Gosto de recordar, é importante destacar que quando falo aqui por igreja, estou não abordando, não destacando os eleitos de Deus. Tá? Essa é a verdadeira igreja, a igreja que não está presa a uma instituição, não é a igreja que está limitada a 4 paredes, a uma placa, a um nome denominacional. Não, estou falando que a igreja dos escolhidos de Deus, eleitos, aqueles que permanecem, essa igreja, ela passa geração a geração, ela permanece caminhando, cumprindo o seu propósito. Entendeu? Porém, como instituição, a gente vai ver, e a gente estuda a história, a gente vai ver que vários movimentos dentro da história da igreja se levantaram e também caíram, acabaram ao longo da história se perdendo. Então eu falo dessa igreja no sentido institucional. Hoje a gente vê que muitas instituições que se dizem evangélicas, cristãs, elas estão realmente perdidas, não representam o evangelho, não estão alinhadas com Cristo, com a sua palavra. E, na verdade, a minha reflexão aqui é para que vocês possam pensar junto comigo e conseguir identificar as organizações que verdadeiramente têm se afastado do caminho, têm se mostrado aí fora do caminho e entendendo os motivos, tá? Então vamos lá. Nessa terceira reflexão, eu quero abordar que o motivo pelo qual a igreja fracassou é porque ela perdeu o seu propósito, tá? Ela perdeu. A igreja que não honra a Deus, a igreja que não cumpre com o seu propósito, ela está fadada ao fracasso. E isso é evidenciado de uma forma muito clara nos nossos dias. Por igreja, nós entendemos como uma assembleia dos santos, dos escolhidos, pessoas que estão espalhadas pelo mundo ou se reúnem em lugares e tem como essência a adoração. A igreja ela é constituída para adorar a Deus. Isso é algo inquestionável, algo que está claro dentro da nossa compreensão de existência da igreja. A igreja, a gente entende que as suas atividades ela tem como propósito adorar a Deus. Agora, por adoração, nós temos que compreender que há um propósito pelo qual a igreja existe, Como eu falo, se a igreja existisse somente para adorar, nós não estaríamos nesse mundo. Nós seríamos, ou esse mundo seria transformado, ou Deus levaria os seus eleitos para o céu, para a eternidade, para ali estar junto com os anjos, adorando ao Criador. Mas o fato da igreja existir e estar nesse mundo é porque ela tem um propósito. Existe um propósito pelo qual a igreja existe. A igreja, como significado da palavra, é chamados para fora.
A igreja ela foi chamada para fora, fora do sistema do mundo, fora, né, dos valores, dos princípios do mundo, para viver aquilo que é o evangelho do reino. E como a igreja é chamada para viver o evangelho do reino, para dessa forma propagar ao mundo as verdades de Deus, a verdade do evangelho. Então a igreja ela existe, né, com o propósito de cumprir a grande comissão. A existência da igreja é que através das suas atividades, através da sua existência, através das suas ações, o evangelho seja propagado. Não, eu vou aqui destacar um texto que a gente tem aqui de Mateus, poderia falar diversos outros textos, mas esse texto de Mateus aqui, no qual Jesus ele dá as últimas orientações para os seus discípulos antes de ascender aos céus. E aí ele destaca aqui, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui Jesus ele conclui, ó, portanto, né, baseado na sua autoridade, baseado no seu poder, ele estabelece que a igreja existe com um propósito, né, de propagar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. Então, o objetivo da igreja é levar a mensagem do evangelho ao alcance das pessoas para que elas sejam alcançadas e sejam transformadas. E aqui nós temos duas implicações, né? Essa propagação do evangelho, ela não pode estar restrita, né, somente a uma localidade, restrita somente a uma região. Não, aqui fala de etnias, de povos. Então a igreja, ela quando fala aqui ide, portanto, né, esse ide no grego é indo, né? Então a igreja, ela é um organismo vivo, né? Então que naturalmente ela está andando por esse mundo. Nós circulamos, nós estamos. Então a igreja ela vai avançando como uma conduta natural, e ao avançar ela vai propagando o reino de Deus, ela vai estabelecendo os valores do reino, ela vai formando discípulos que vão, na verdade, ali sendo luz e sal para o mundo que está em trevas. Então esse deveria ser, né, o propósito da igreja. Mas o que a gente percebe ao longo aí da história é que a igreja ela se fechou em si mesmo. Então cada um cria ali o seu espaço, o seu território, e ali eles ficam, na verdade, limitados àquela região. Então hoje não existe, né, não se dá tanta ênfase, né, à evangelização mundial, à propagação, né, o envio de missionários, até porque, se a gente entrar nessa seara, a gente vai lidar com um ponto muito complicado, né, para as instituições, porque o envio missionário requer recursos, requer gastos, né, requer uma disposição, né, muito grande e que traz muitos frutos para o reino de Deus, mas às vezes não traz frutos para o cofre, né, e nem para as estruturas denominacionais, porque você investe em regiões e ali você vai gerar frutos, né? O Espírito Santo vai operar através dos missionários que são enviados, mas a igreja local ela não vai receber, né, recursos daquela obra, e isso gera hoje, né, uma preocupação, porque muitos acabam pensando, não vale a pena investir porque eu não vou ter o retorno. Então, por isso que a gente vê que a grande parte das instituições cristãs, elas não dão ênfase para a obra missionária. Elas preferem melhorar a estrutura da sua igreja, melhorar, né, os recursos ali, tudo, né, 99% é investido ali, né, naquilo que vai trazer um retorno direto para eles, e
Em alguns casos a gente tem aí algumas instituições que ainda investem, né, pouco, né, às vezes até por questão de consciência, né, mas sempre o mínimo para a obra missionária. Então a gente vê que não há essa consciência do propósito. A igreja ela precisa avançar, ela precisa, né, fazer valer as palavras de Jesus. Jesus diz que deveríamos pregar, né, e formar discípulos em todas as nações. Então, onde não há uma nação, onde há uma nação, melhor dizendo, que não há discípulos de Jesus, ali é um lugar para ser alcançado. E aí você vai buscar nos missiólogos, antropólogos, a gente vai ter aí vários estudos que provam, né, que comprovam que existem várias, né, etnias que não conhecem o evangelho, que não tem uma igreja ali como testemunha do evangelho, não tem nem, às vezes, a Bíblia na própria língua. Então ali, né, nós temos um desafio missionário. Então a igreja ela tem como propósito a propagação do evangelho. Então se a igreja ela não investe, se a igreja não se dedica a propagar o evangelho, se a igreja ela não investe, né, se ela não estimula os jovens ir para o campo missionário, não dá recursos suficientes para o envio de missionários, então a igreja ela saiu do seu propósito. Porque nos reunirmos simplesmente para satisfazer os nossos, as nossas necessidades espirituais é muito egoísmo. É muito egoísmo porque quantas pessoas que não ouviram falar do evangelho, que não têm acesso ao conhecimento da palavra, que não têm a oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho. Então a igreja ela tem que realmente assumir essa responsabilidade. Então hoje, com o movimento, né, da teologia da prosperidade, isso fez com que gerasse somente crentes que na verdade se preocupam somente com o seu enriquecimento, com o seu, né, com a satisfação das suas necessidades, e pouco se interessa, né, na propagação do evangelho. Então a verdadeira igreja, a igreja de Jesus, ela tem uma responsabilidade missionária, ela tem a responsabilidade de propagar o evangelho. Vamos fazer aqui um raciocínio rápido, né? A gente vê assim tantos, né, trabalhos sendo abertos um do lado do outro, né? Tem ruas que você tem uma igreja do lado da outra, né? Então hoje, por exemplo, uma pessoa aqui, ela tem pessoa aqui, estou falando aqui em São Paulo, ela tem a opção de escolher, né, qual igreja ela quer frequentar. Se é uma igreja mais avivada, né, uma igreja mais tradicional, tem diversos tipos de igreja, então ela tem acesso a várias opções de escolha. E você vai para diversas regiões no mundo onde não há nenhuma opção, Então, se nós olharmos aqui, não seria lógico, né, hoje, abrir mais um trabalho numa região que já exista, né, que já tem igreja. Então, se há necessidade de avançar, de enviar obreiros, de abrir novos trabalhos, por que não investir onde a palavra ainda não foi pregada? Onde as pessoas elas não têm acesso a nenhuma igreja. Não é que elas não estão indo na igreja porque elas não querem, é porque elas não têm acesso a nenhuma igreja. Então, nesse caso, seria lógico que a gente, né, que os líderes, que as instituições, né, elas pensassem, né? Então, isso tem realmente levado ao fracasso, né, da igreja. As igrejas elas perderam o seu propósito. Então, se a igreja ela deixa de ouvir a voz do Senhor, que é a voz da grande comissão, se a igreja não tem, né, essa percepção, não é como Paulo, como os apóstolos que espalharam-se, né, no primeiro século, a igreja do primeiro século, que espalhou ali entre os povos e propagou o evangelho, até que hoje nós temos o evangelho aqui, um lugar tão distante comparado com Jerusalém, onde iniciou a pregação do evangelho. Se hoje nós não temos, né,
pessoas como eles. Então hoje nós estamos, né, na verdade, fugindo, né, do propósito. Então nós temos que entender que a responsabilidade da igreja, a nossa responsabilidade é com a grande comissão, com a missão mundial. Então as igrejas, aos poucos, né, elas se perderam aí nos seus reinos particulares e esqueceram a grande comissão, e isso é muito triste, né? Que Deus possa despertar homens e mulheres. Essa é a minha oração. Como Jesus fala, a seara é grande, mas poucos, né, são os trabalhadores. Que Deus levante, trabalhadores que estejam dispostos a propagar o evangelho, anunciar Cristo aonde ele não foi, né, onde ele não foi pregado. Que a verdadeira igreja é aquela que triunfa, que ela caminha em direção aos povos. Agora, a igreja apóstata, a igreja que já não mais ouve Jesus, que já não mais dá crédito, né, ao evangelho, que ela vive não para fazer a vontade do Senhor, mas para fazer a sua vontade, essa igreja, né, é a igreja fracassada, é a igreja que não faz missões, é a igreja que fecha, né, os olhos, fechou o coração para a obra missionária. Que Deus nos dê graça para permanecermos naquilo que é a verdade. Deus abençoe, obrigado aí por nos acompanhar nessa reflexão.